convidado de hoje começou a fazer rádio aos 15 anos e este foi um amor que cresceu e que tem durado toda a vida. Há 27 anos que Joaquim Fonseca se dedica de alma e coração à Rádio Clube Monsanto, uma paixão que nasceu de forma espontânea. Em radiomonsanto.pt, aqui no coração da Beira Baixa e da Enha Nova, somos a sua Rádio Clube, uma ponte de amizade a ligar os portugueses espalhados pelos 5 continentes. A Rádio Clube Monsanto nasceu como nasceram muitas rádios piratas deste país. E eu interroguei-me, então, mas se há rádios em todo o lado, porque é que em Monsanto não vamos arranjar também uma rádio? E, portanto, começámos a transmitir música portuguesa única e exclusivamente. E foi um grande sucesso. E desta maneira surgiu a Rádio Clube Monsanto. Como não havia lei da rádio, nós andámos cerca de 3 anos a funcionar numa situação, digamos, de ilegalidade. O sucesso foi de tal ordem que foram os ouvintes quem ajudaram a pagar o processo para a legalização da rádio. Desde essa altura, que 24 sobre 24 horas, a rádio é a companheira fiel dos dedicados ouvintes que gostam de música popular portuguesa. Os nossos ouvintes são os melhores ouvintes do mundo, porque são aqueles que estão connosco, são aqueles que entendem que nós fazemos parte da sua família. A Rádio Clube de Monsanto é para muitos ouvintes a única companhia, para pessoas idosas, para pessoas doentes, para pessoas que sentem a solidão profunda. Nós temos muito gosto em trabalhar para estes ouvintes, para essa gente simples e humilde. E eles pagam-nos exatamente com o seu apoio, com a sua ajuda financeira. O carisma de Joaquim Fonseca é o maior impulsionador da Rádio Clube de Monsanto. O fundador é também o locutor principal e, apesar de ter colaboradores que ajudam gratuitamente nas emissões, é ele quem está ao comando. Eu julgo que é um vício. Às 8 horas da manhã levanto-me, venho para aqui. Saio às vezes à meia-noite, à 1 hora ou às 2. Felizmente, tenho uma família que me tem acompanhado, que me tem apoiado, que me tem estimulado. Eu sei que roubo muito à minha família, em termos de convívio. Hoje em dia, graças à internet, a Rádio Clube de Monsanto é ouvida nos 4 cantos do mundo. E apesar das dificuldades, têm resistido por amor à camisola e aos ouvintes. É realmente um motivo de orgulho e, sobretudo, um motivo de grande prazer, um motivo de muito gozo. Eu sei que as pessoas gostam da nossa companhia. Gostam de sintonizar a Rádio Clube de Monsanto. Eu sei de pessoas que têm o Rádio Clube de Monsanto permanentemente ligado. Nós sabemos isso e isso realmente é muito gratificante para nós. Olá, Joaquim. Muito boa tarde. Boa tarde, Dona Fátima. Não sei o que lhe dizer. Acha que ficou tudo dito, Joaquim? Está tudo dito, menos uma coisa. Então. É realmente do coração agradecer-lhe eu assim esta apresentação. Agora vai-me explicar o seguinte, porquê é que está tão emocionado? Quando as coisas são feitas com o coração e quando o coração fala, a razão, por vezes, não nos deixa controlar as emoções. É verdade. E é esta explicação tão simples. Nós somos um homem de paixões. Felizmente, na vida, sempre fizemos aquilo que gostamos de fazer. Comecei com o bichinho da rádio há 50 anos, é um facto. Gostei de ser professor e senti-me realizado como tal. E tive também a felicidade de ter encontrado uma mulher que me deu 2 filhos. Que deu 2 filhos e que o compreende e que respeita esta paixão, não é, Joaquim? Sobretudo, compreende, porque quero dizer que por trás... Não é que eu seja um grande homem, porque não sou, mas por detrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Obrigado. E que linda mulher. Ó, Joaquim, só para ficarmos um bocadinho mais bem dispostos, e que linda mulher. Olha que a sua esposa, bonita como a Maria Amélia ainda é hoje, eu imagino quando na juventude devia ser uma coisa de fazer parar, não era uma rua qualquer, eram largas avenidas.
eu há bocadinho, em off, tive a oportunidade de lhe dizer, e não é nenhum piropo, a Dona Fátima é muito mais bonita ao natural do que na televisão. Ai, muito obrigada. Mas o que é facto é que eu fui a Monsanto pela primeira vez em 1965. Eu não sou de Monsanto. Eu sei que eu não sou é. um adotado, sou um filho adotado. A minha esposa é de Monsanto. E eu tive a felicidade de ir a Monsanto, apaixonei-me por Monsanto. Aliás, quem vai a Monsanto apaixona-se por Monsanto. É verdade. E eu tive a felicidade de não só de me apaixonar pela terra, como por uma rapariga que na altura era uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis e ainda hoje continua com uma grande beleza. É verdade que a Maria Amélia está ali, como diz, ai, não falem mais de mim que eu estou aflita. Oh, Maria Amélia, mas é verdade, a senhora é tão bonita, tem um rosto tão bonito, tão doce, tão simpático. Eu acho que há aqui uma coisa que, se nós olharmos para o trajeto do Joaquim, teve a felicidade, lá está, de ter ao seu lado pessoas que o compreendiam. Mas um homem que há uns bons anos é e não me leva a mal a expressão, mas é mesmo isto, faz tudo dentro da rádio, porque o senhor faz rigorosamente tudo dentro da rádio. Sem nunca se cansar, é porque com certeza conhece bem quem o ouve. Exatamente, o nosso público-alvo, como eu disse também ali na Sabe quem são? Se calhar que já se cruzou, fala com as pessoas. Eles falam connosco, eles escrevem-nos e agora, graças à internet, é uma maravilha. Nós ainda ontem tivemos um telefonema de uma pessoa da França a dizer-nos que ouviu na rádio que a Rádio Clube de Monsanto vai comemorar os seus 27 anos num local muito especial, em Jerusalém. E esse casal de França quer ir connosco. Que maravilha. Tínhamos previsto 40 pessoas, já vamos em 50 e tal. Portanto, acho que realmente nós temos os melhores ouvintes do mundo. Mas fazendo um pequeno parêntese e voltando um bocadinho atrás, se me permite, claro. A minha mulher, além de ser muito bonita, é também uma grande preservadora do nosso cancioneiro tradicional. Ela é uma das melhores tocadoras da DUF e uma das melhores cantadeiras do nosso património tradicional musical. Por isso eu também queria hoje aqui render-lhe essa homenagem, e a razão de nós trazermos um CD duplo que a Rádio Clube de Monsanto patrocinou e quisemos oferecer-lhe. É verdade. É também uma homenagem às adufeiras de Monsanto, que muito têm divulgado no país e no estrangeiro a aldeia ainda proclamada de mais portuguesa, Monsanto da Beira. Agora diga-me o seguinte, eu não sei se isto já aconteceu, mas acredito que já tenha acontecido, o Joaquim ir visitar alguém que, enfim, estava menos bem, ou porque está sozinho, ou porque estava menos bem de saúde, e que é um dos seus ouvintes. O que é que as pessoas lhe dizem olhos nos olhos quando recebem um homem que por trás deste homem está uma voz que lhes aquece o coração em momentos que elas precisam? Nós temos muitas e gratificantes. Já foi ou não visitar as pessoas nesta situação? De pessoas que nos visitam e que nós visitamos. E aquilo que elas nos dizem e que nos cala muito no fundo, algumas delas dizem-nos: você é a nossa família, você é a nossa companhia. Nós sabemos o público-alvo que temos. É o povo mais humilde, é o povo, o verdadeiro povo. A Rádio Clube de Monsanto é uma voz de Abril, porque se Abril de 74 não houvesse, também não havia esta rádio, esta voz do povo. E a Rádio Clube de Monsanto é a voz do povo, daquele povo humilde, daquele que esteve connosco sempre desde a primeira hora. Foram eles que pagaram o alvará. Foi esse povo, o povo que menos possibilidades económicas tem, o povo simples, que construiu a casa da Rádio Clube de Monsanto. O nosso segundo alvará também foi pago por essas pessoas humildes que nos escutam. Porque entendem que eles são realmente os donos da rádio. Nós seremos, digamos assim, o rosto da rádio, mas os verdadeiros donos da rádio é o povo simples e humilde que desde 1985 tem estado connosco. E mas sempre que nós estamos aflitos, eles ajudam-nos. Ora, aí é que eu queria chegar. E estão convosco incondicionalmente, porque esta rádio é uma rádio única em muitos aspectos. Vocês não são uma rádio que receba subsídios de qualquer tipo. Publicidade há muito pouca, às vezes quase nenhuma.
como é que se sustentam? Calculo eu que seja, enfim, lá está, que sejam os ouvintes, que de vez em quando há alguma coisa, enfim, vão dando, e as músicas pedidas, que pagam um valor simbólico pelas músicas pedidas, e lá vai caindo um eurito ao outro, porque senão como é que se vive? Dona Fátima ontem foi a Romaria da Cera do Almortão, que é o ex-libris, o ex-Jesus das gentes da Ideia. Houve um ouvinte nosso da Vila de Nisa, que foi a Monsanto, porque ia à Cera do Almortão. E ele disse-nos, olha, ficam aqui 20 euros, porque eu sei que vocês no dia 1 de Abril tiveram uma grande trovoada e tiveram grandes prejuízos. É assim, é com esse apoio, com essa generosidade que a Rádio Clube de Monsanto sobrevive. Nós não queremos subsídios do Estado. Nós queremos é que o Estado não nos subcarregue com taxas. Com taxas para o ICP-ANACOM, com taxas para a entidade reguladora da comunicação social. Nós queremos é que essas taxas sejam reduzidas, porque nós não... De resto não se queixam? Não nos queixamos. Não queremos subsídios do Estado, nós não queremos. Nós queremos lutar pela nossa autossubsistência. Ó Joaquim, e esta rádio é feita como? Ou seja, temos o Joaquim, que está muitas vezes e muitas horas à frente do microfone e que já tem tudo preparado. Aliás, deixem-me dizer, para quem estiver a acompanhar o programa agora, a rádio não fechou as portas para vir aqui o Joaquim. Calma, o Joaquim deixou o trabalhinho dele todo muito bem feito, de maneira a que a música está toda programada e, portanto, a coisa vai fluindo com o Joaquim aqui. Mas é o único locutor, não há mais ninguém que de vez em quando divida o microfone consigo ou que vá fazer umas entrevistas. É porque senão também há Nós temos o nosso jornalista profissional, que posso dizer-lhe com muito orgulho, eu sou vaidoso, bom, saudavelmente, pá, para dourar um bocadinho a pílula. Eu sou vaidoso e digo com muito orgulho, esta rádio local é uma rádio pequenina, é uma rádio modesta de uma pequenina aldeia do concelho de Idenha Nova. Mas a Rádio Clube de Monsanto foi a única rádio local que fez a cobertura das eleições presidenciais com o nosso jornalista em Dili, Timor-Leste. E como é que conseguiram isso? O Rui Pedro é um grande jornalista. Não é por ser meu filho. É que era a parte de que estava ali com rodeios. Efetivamente, o Rui Pedro, que neste momento está nos Himalaias, o Rui Pedro tem um patrão que realmente é uma desgraça. O Rui Pedro recebe o ordenado mínimo nacional. Não tem férias e não tem subsídio de férias. Mas ele assegura de uma forma dedicada e profissional a parte que lhe compete na área da informação. Quando chega à altura das férias, ele parece que tem uns pais mais ou menos bons, que lhe dão realmente um apoiozinho para ele ir passear para os sítios onde ele gosta. Ele é um grande fotojornalista. E ele já por 4 vezes visitou os países da Ásia de que gosta muito. A Malásia, a Tailândia, o Nepal, a Índia. E agora este ano resolveu fazer uma incursão pelas ilhas da Indonésia, até para aproximar de Timor e na altura das eleições lá estar. E hoje está no Himalaia. Portanto, é a recompensa que o patrão, que é muito avarento, mas felizmente tem uns pais que são compreensivos. Mas com isto eu venho a concluir que a rádio tem apenas 2 pessoas? 2 pessoas, fundamentalmente. Depois tem uma gama de colaboradores graciosos. Mas aqui tem que ser tudo gracioso, Joaquim, então não há... Quer dizer, não há outra maneira, não é? Não havia outra maneira. Aliás, posso dizer que são colaboradores graciosos, mas qualificados. Isso eu acredito. Isso eu acredito. Posso dizer-lhe que temos pessoas, por exemplo, estou-me a lembrar de um grande meteorologista, o Costa Alves, que é nosso colaborador, que tem uma rubrica, o Catavento. Temos pessoas que falam sobre educação, sobre agricultura, sobre turismo e temos um correspondente no Canadá, Fernando Cruz Gomes, que a sua temática é Portugal vista do Canadá. É interessante. Temos em Lisboa uma pessoa que faz umas crónicas e opiniões de cidadãos comuns. Portanto, quer dizer, estas pessoas são realmente a nossa equipa, a nossa força da retaguarda
para nos impulsionar, para conseguir tocar o barco e levar isto em frente. Porque, de outra forma, eu sozinho não conseguia. Não, portanto, a essas pessoas eu presto a minha homenagem e a minha gratidão por estarem também a fazer parte desta equipa. Uma equipa de uma vintena de pessoas. Mas não, fica claro, Joaquim, o seguinte. As pessoas que trabalham nesta equipa da Rádio Clube de Monsanto movem-se por amor. Isso é claro. Sobretudo é uma rádio de afetos. Exatamente, é uma rádio de afetos, porque caso contrário, vamos lá ver, uma coisa é a pessoa ir aceitar um convite para trabalhar numa rádio ou num sítio qualquer porque lhe pagam um ordenado de chorudo. Outra coisa é não receber nada, mas a satisfação, o prazer deste trabalho e saber o que isto significa para quem ouve, justificar esse mesmo trabalho. Esta é uma diferença, não é uma pequena diferença, é uma grande diferença, não é? É uma grande diferença. Agora, eu gostava também que falasse num outro aspecto que ainda não tocámos aqui. Sei que tem um edifício, creio que é um edifício, em Castelo Branco. Em Castelo Branco, em Castelo Branco, exatamente, a 50 km, onde, quando é necessário fazer algumas entrevistas, e onde é preciso outro tipo de condições... Mesas redondas e debates. Exatamente. Temos todas as condições. Mas o edifício é seu, da sua família, e cedeu à rádio para se montar o estúdio para estas mesas redondas, para... Evidentemente que se eu cedesse o edifício não a título gratuito, a rádio não tinha dinheiro para me pagar. Aliás, eu próprio, se estivesse à espera do dinheiro da rádio para comer, já tinha morrido da fome há muitos anos. Por conseguinte, eu faço rádio há mais de 50 anos, por amor. A minha grande escola foi a Rádio Altitude da Guarda, onde eu trabalhei como professor, como estudante e posteriormente como professor. E na Rádio Altitude da Guarda foi realmente a minha grande escola. Professor de quê, já agora? Eu era professor de Educação Física. Que e, portanto, fiz realmente a minha carreira profissional na Guarda, em Penamacor, em Castelo Branco e também em Timor. Também dei aulas em Timor, porque eu tive a felicidade, o raro privilégio de fazer a minha comissão de serviço militar em Timor, onde dei aulas e onde dei também a minha modesta colaboração na emissora de radiodifusão de Timor e fiz parte dos quadros da emissora de radiodifusão de Timor, na ausência de Ramos Horta, com quem eu convivi nessa altura, porque ele pediu a sua demissão de trabalhador da emissora de Timor para ir trabalhar para o Diário de Lourenço Marques. Criou-se uma vaga e eu ocupei a vaga do hoje Presidente da República, Ramos Horta. Pessoas com quem eu convivi e realmente sou amigo. E posso dizer-lhe também que quando ele foi, enfim, alvo de um atentado, foi assistido em Darwin e, antes de chegarem lá os pastéis de Belém, chegou lá um abraço de Joaquim Fonseca, dado através de um trabalhador desse hospital que foi meu antigo aluno em Timor. E eu disse-lhe, olha, fala com o Ramos Horta e pergunta-lhe se ainda se lembra daquele maluco do Fonseca. E claro que o Ramos Horta, evidentemente, se lembrava muito bem do Joaquim Fonseca. Eu estava a estranhar que tivesse passado por Timor, tivesse lá estado há algum tempo e não tivesse ido à procura do bichinho da rádio, porque como é que conseguia viver? Nem respirava. Maria Amélia nem respirava, de forma alguma. Vou falar, deixa-me trocar ali uma palavrinha com a sua esposa. Tem microfone, minha querida? Tem microfone. Então vamos lá a saber como é que a senhora lida com isto. Porque há pouco foi-lhe feita aqui uma homenagem. Mas o seu marido passa muitas horas fora de casa. A senhora sabe onde é que ele está. Ele está lá na rádio. Mas muitas horas, muitos dias sozinha, provavelmente, sim, não é? Quase sempre. Quase sempre. Como é que é? Quase sempre. Eu, quando conheci o meu marido, ele já tinha uma amante, e uma grande paixão, que era pela rádio. Isto parece que soou mal, mas depois percebeu-se. Pela rádio. De modo que eu tive que assumir. Eu gostava dele. E tive que, até pelo amor que tinha para com ele e que tenho, eu nunca lhe podia cortar as asas, entre aspas. Portanto, eu aceitei incondicionalmente a paixão também pela rádio. E tudo o que estiver ao meu alcance tenho sempre ajudado, porque ele não é nada sem a rádio. Ele não vive sem a rádio. Não é um homem feliz? Não. E é uma pessoa muito virado para os outros. Portanto, ele faz rádio para as pessoas simples e humildes das nossas aldeias, e ainda que eu não quisesse,
ao ver o testemunho dessas pessoas e o carinho e o amor que sentem pela rádio e o carinho com que elas nos visitam, e quando ele vai ao médico e ouve a voz, toda a gente vai: desculpa, o senhor é da Rádio de Monsanto. Pois, porque as pessoas não o veem, só o ouvem, não é? E conhecem-no pela voz. Portanto, ele tem o meu apoio incondicional, porque tem que ser, porque ele não vivia sem a rádio. É uma pessoa que não vai a cafés, é uma pessoa que não bebe, não toma café, não vai a cafés, é uma pessoa que não fuma, não tem qualquer vício. Tem um vício muito grande, que é a rádio, mas isso é o complemento da vida dele e é aquilo que o move, porque se não fosse a rádio, eu creio que ele não vivia. Portanto, nós, quando casamos, temos que apoiar aqueles que amamos. E se não for assim, embora com sacrifício. Por vezes, eu vejo o meu marido de manhã e à noite, quando ele se vai deitar. E a hora da refeição, raramente está presente. Acaba por comer sozinho, então? Porque com a família estamos, ele come o prato da sopa, mas no intervalo da sopa, entre a sopa e o segundo prato, ele vai a correr à rádio porque tem que ir lá a fazer qualquer coisa. Ele tem que ir a dar notícias, tem que ir, e depois vem a correr. Portanto, ele levanta-se da mesa 3 e 4 vezes, felizmente, que a rádio é muito perto da minha casa. Eu ia dizer porque isso. de outro modo, não sei, era completamente impossível. Sabe o que é que eu já estava a pensar, agora brincando um bocadinho consigo? Se fosse longe, quando ele chegasse à sobremesa, tinha que voltar outra vez à sopa, porque já tinha feito a digestão. Era isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Se levantem entre cada prato, com tantos afazeres e sempre a sair e a voltar, às tantas, já estava a digestão feita. Agora, outra coisa que eu quero dizer, portanto, ele paga para fazer rádio, porque ele não recebe nada, evidentemente, mas quando há uma catástrofe, os emissores vão à vida, não é? com os raios que lá caem, portanto, é o nosso dinheiro que entra. E, portanto, ele está a pagar para fazer rádio. Ele não recebe nada, e ainda recebe apenas... o que recebe é o carinho dos ouvintes e a admiração, e recebemos uma coisa muito importante, que eu acho, que é a ajuda que damos àquelas pessoas que não sabem ler nem escrever, que vivem numa cabana, na horta, em que não têm acesso à televisão, a mais nada, e que a única companhia que têm é a rádio. É uma rádiozinha a pilhas, como Sim, era precisamente. E portanto, essas pessoas, é gratificante. Claro. Realmente ajudar essas pessoas a viverem. Amélia, muito obrigada pelas suas palavras. Acho que foi aqui muito importante perceber o outro lado. Exatamente, perceber o outro lado. Joaquim, deixou-nos aqui um bonito testemunho de afeto. Quando há pouco falávamos os dois lá fora, que eu dizia: Joaquim, vamos falar com afetos para as pessoas perceberem. Conseguiu, não só por aquilo que contou, mas também por aquilo que a Amélia disse, levar os espectadores lá em casa a perceber porque é que esta rádio é única no nosso país. E se nunca sintonizou e um dia tiver a oportunidade, mais que não seja através da internet, vá ouvir e vai perceber daquilo que estamos a falar. Joaquim e Amélia, muitas felicidades aos dois e muito obrigada por terem vindo. Obrigado. Obrigado eu, do coração. Muito obrigada. Porque este seu miminho, esta sua distinção, este reconhecimento que nos estimula e que nos dá alento. Porque eu nunca fui apologista de homenagens póstumas. Exatamente. Os mortos não cheiram as flores e não sentem as lágrimas. Eu gosto de ser estimado e apreciado enquanto cá está.